A minha ideia, e nós temos aqui, porque chegou a ser elaborado, 2 documentos nesse sentido, sabe? Lá há um ano praticamente atrás, que foi no início desse ano, nós já estamos chegando no final do ano, procurando dar um retoque, alguma atualizada, alguma aprimorada nas visitas presenciais. E o outro, já montando um arcabouço, já conjecturando o formato dessa visita virtual, que hoje, para nós, é de suma importância. As duas caminhando juntas, melhor. Cada uma no seu estilo, né? na sua abrangência, na sua eficácia, no seu modo de chegar às pessoas. Então, eu queria aqui ler o que tinha sido, lá no início de 2025, o texto com retoques das visitas presenciais. Seria algo para a gente agora rever e, na próxima reunião, pegar o virtual, porque aí a gente pegava uma coisa de cada vez. Vamos firmar nessa presencial, numa consolidação que seja, ao mesmo tempo, uma atualização, para depois, então, partir com segurança para o virtual. Mas não coisa distante, é só para não embolar as duas coisas. Até porque o tempo também não é tão grande, até porque reuniões que se delongam acabam não de menor proveito, sabe? Que é no momento que se ela se arrasta muito, ela começa a perder a eficácia. É o mesmo caso das visitas, das imagens. Elas têm a mesma conotação. A visita, e por isso sempre foi batido muito nesse ponto, não tem que aprofundar em nada. Não é o objetivo dela. O objetivo é anunciar o retorno de Jesus. É despertar o olhar das pessoas para essa realidade que está aí cada vez mais iminente e que as pessoas não estão se dando conta. Estão cegas aos sinais e surdas aos avisos, como disse Nossa Senhora numa mensagem. E para que depois não aconteça como no dilúvio, como Nossa Senhora falou, também numa outra mensagem, num outro diálogo. Pegou todo mundo, entendeu? As pessoas estavam, como fala na Bíblia, no Evangelho, casavam-se. No Evangelho não, porque é do Antigo Testamento, não, mas o Evangelho também aborda, né, com essas palavras. As pessoas casavam, se davam em casamento, entregues às coisas do mundo e tal. E quando veio o dilúvio com Noé, que levou tempos, entendeu? As pessoas não acreditavam e até ironizavam e dele foram arrastados, foram levados. Tarde será quando então formos a situação assumirem proporções do dilúvio, das águas do dilúvio. Tem um diálogo, Nossa Senhora diz isso, tarde será. Quer dizer que isso tem que ser buscado agora. E no nosso caso, projeto Mãe Divino Amor, anunciado, e isso aqui agora então. A ideia seria uma retomada de ardor, porque esse ano de 96, ao que tudo indica,
inicia uma nova fase. Nós estamos aí com um novo Papa, que já até tramaram contra ele e conseguiram, assim, jogá-lo numa armadilha, porque isso que ele fez, coitado, nós temos que rezar por ele. E aqui nós temos rezado nos terços. Aquilo que foi alinhavado em cima da instrução anterior, dando alguma burilada, para reforçar e, ao mesmo tempo, fazer uma conclamação ao grupo. Vamos nos jogar de corpo e alma. O tempo que nos resta é curto, mas ainda há tempo, porque, pelo que tudo indica, uma nova fase deve se despontar aí, a partir de 96. Esse pontificado será curto. Durante ele, certamente, vai acontecer o aviso e, em seguida, o anticristo vai começar a preparar o seu caminho, vai entrar de sola para derrubar esse e ocupar o trono de Pedro, como tentou fazer com João Paulo II, mas por intervenção divina através do Raimundo com o grupo missionário, isso foi evitado. As 3 tentativas de assassinato dele. Haviam conseguido com João Paulo I. Depois conseguiram afastando Bento XVI, que se rendeu não tanto pela pressão, mas creio eu que principalmente pelo anúncio do retorno, que ele não conseguia fazer. Porque a cabeça dele, assim, ele era racionalista, era considerado o maior teólogo da atualidade. Uma pessoa de uma cultura muito vasta, um intelectual, mas racional. Sabe? Tem diálogo que Nossa Senhora toca nisso. Racional, ele não conseguiu assimilar, ele não conseguia anunciar. Cada carta que mensalmente ele recebia daqui deixava ele transtornado. Isso o cardeal que veio lá de Roma, tentando amordaçar o Raimundo com essas cartas, que ele parasse com essas cartas, e fez até ameaça a ele, falou que ele ficava descontrolado na hora que recebia uma carta daqui. Que ele perdia o norte, não sabia o que fazer naquele momento que ele recebia a carta. Que estava assim, ele sabia que era verdade. Até porque o João Paulo II, na entrega da imagem de Nossa Senhora Aparecida pelo Raimundo a ele, havia reconhecido no Raimundo o personagem da carta da irmã Lúcia, o Daniel. E acreditou no Raimundo, na vidência dele. E repassou isso para o Bento XVI, que ele comenta no diálogo com o Raimundo, que o antecessor dele acreditou. Enxergou ali o sinal. Então ele sabia que era verdade, mas ele não tinha força para superar isso e usou aquele argumento que eu de vez em quando comento aqui. A igreja não pode anunciar, como é que é? Não pode anunciar uma coisa sobre a qual ela não tem controle. Quer dizer, o retorno de Jesus. Entendeu? Se ele não vier, ou se ele demorar, a igreja vai ficar desacreditada, porque a hora que o Raimundo pressionou a ele, aí o Raimundo falou, né? Mas Nossa Senhora espera isso de você. Ele retrucou. Ela não pode esperar de uma pessoa fraca como eu um anúncio desse. E depois Nossa Senhora me mandar uma pessoa iletrada para falar de um assunto tão importante, né? Eu ali esse assunto deixava ele assim, não anunciou. O Papa Francisco anunciou, falou uma bobagem, foi o primeiro que teve coragem de falar abertamente.
Entendeu? Que Nossa Senhora não era corredentora. Os outros acalentavam isso, mas não tinham coragem de explicitar isso. Ele teve. E agora, o nosso João querido Leão XIV, com coisas tão bonitas, tão interessantes, algumas mudanças tão já de imediato e fez, removeu cardeais assim, mais radicais dessa ala progressista, revogou algumas coisas, como a missa tridentina, que o Papa Francisco tinha desaconselhado, tinha posto basta nisso, ele revogou o documento do Papa Francisco e permitindo, então várias coisas. Ele já até começou com umas palavras interessantes, nosso aqui da obra, desse documento, sem maiores comentários, até porque é um documento assim, detalhado. O final dele também é desnecessário. Depois nós podemos distribuir cópias. O que importa aqui mais são as 2 primeiras páginas e a metade da terceira. Então vamos lá. Contextualização. Inicialmente, segundo a Circular 01 de 2014, foi prevista a produção de textos, áudios, vídeos de resposta e orientações aos zeladores e tutores. Atualmente, além do grupo de WhatsApp, tem-se as reuniões bimestrais, contudo, outros conteúdos poderão ser produzidos a partir do envio de dúvidas dos tutores para os zeladores e desses para a supervisão, a fim de que possam ser realizados. Hoje, nós pensamos no jornalzinho, que lá atrás chegou a circular 1 ou 2 números, e depois não teve esse jornalzinho físico, sabe? Que hoje está restrito apenas ao que nós fazemos aqui nas terças-feiras. Nós temos um jornalzinho aqui, mas de uma circulação para os presentes, e que pode ser postado também em PDF para um alcance maior no grupo do WhatsApp. Esse último mesmo foi postado, um jornalzinho, por sinal, interessante, fala da corredenção de Nossa Senhora, mensagens dela, fala dela como medianeira de todas as graças. Hoje, jornalzinho físico, para ver como é que são as coisas. Com esse 1 ano que passou, talvez já não tenha tanto sentido, porque nós temos o WhatsApp, o grupo do WhatsApp. Ele fornece uma comunicação muito mais veloz e eficiente e constante. Entendeu? A comunicação é imediata. Ainda permanece ali. A pessoa não precisa de papéis, quer recorrer, ela tem tudo ali. Então, olha como que isso é muito mais interessante, de um alcance, além do alcance, muito maior, um negócio sem limites, a sua difusão é de uma eficiência exatamente por isso, e de uma presença constante, é uma difusão imediata. E ali a interação é também incomparável. O jornalzinho a pessoa recebe, é ele sozinho lendo aquele jornalzinho, na sua casa, onde mora, seja na cidade que for, no estado que for, uma coisa distante, quase isolada. Enquanto aqui, no WhatsApp, é como se tivesse numa... Como é que chama essas lives, essa comunicação, que você... Hein?
Onde você... Oi? Lives, onde você fala, tem a pessoa lá do outro lado que está ouvindo e emite opinião, até votações, o judiciário usa isso, né? O próprio Supremo usa isso, quanto, né? Votações, isso já está difundido. Nós vimos isso muito até nas escolas no período da pandemia. O WhatsApp nos propicia algo assim, não falado, mas escrito. Mas falado também, porque você pode gravar, né, o áudiozinho, joga, o outro responde. É muitíssimo interessante. E, de repente, a gente pudesse até, de quando em quando, por exemplo, no final de cada mês, uma hipótese apenas, não estou dizendo que seria mensal, não. Porque o tempo está passando com tanta rapidez que o que antes, mensal, era um tempo razoável na periodicidade a se estabelecer, hoje parece que é curto, porque a gente mal entra no mês e já está terminando. Mas, de repente, pode ser bimestral, não sei, isso aí seria uma coisa a verificar. Fazer uma pequena síntese de uma página de A4 daquilo que rolou durante o mês. Naquilo que foi mais destaque, mais interessante, sem desprezar aqueles que não entraram, que de repente não sejam selecionados para essa página mensal. E essa página mensal estaria sintetizando aquelas coisas aquelas coisas interessantes, novidades. No final, por exemplo, uma hipótese de cada mês. E ali, mensalmente, então, naquela página, você recapitula aquilo que pareceu assim, diferente, interessante, florescer junto com a congregação que nós haveremos de ter, também nos novos tempos, cujo estatuto já tem até o arcabouço. Mas não adiantaria também tentar registrá-lo agora, porque ele estaria sendo abafado, como foi por Dom Serafim e depois foi o Dom Valmor, que ambos engavetaram. Foi encaminhado para eles para aprovação. Engavetaram, né, cada um no seu tempo. Lá do Dom Valmor, quando ele era o bispo, para ser bispo, e depois com o Dom Serafim. Mas depois, nos novos tempos, vai chegar a hora disso, então, vir com toda a força. É a ordem do divino amor. Nossa Senhora já deixou, tá? Numa reunião do projeto Mãe do Divino Amor, num sábado, 12 de maio de 2018. Eu tenho a folha das assinaturas que foram colhidas dos presentes, e a última assinatura, fechando a folha, foi o Raimundo, e a penúltima foi a minha. Foram 19 assinaturas, quer dizer, tinham 19 pessoas presentes nas reuniões lá na sala 901. Projeto Mãe do Divino Amor. E essa congregação, o nome dela vai ser Ordem do Divino Amor. Já é, porque Nossa Senhora deu por criada naquele dia. Só que depois ela vai ter o momento, então, de ser sacramentado, institucionalizado. E aí, já fora dessa turbulência satânica do final dos tempos, em que, pelo contrário, as congregações já existentes e sedimentadas por séculos estão definhando e muitas sendo extintas. Quer dizer, se a gente fosse colocá-la, tivesse colocada antes, ela estaria predestinada. Agora,
nesse tempo, a ser abortada. Aquilo que, em termos jurídicos, se diz também assim, natimorta, quer dizer, já nascia morta, porque já nascia sendo abafado pela fúria de Satanás. Né? Porque está atuando com toda a fúria. Então, Deus sabe a hora das coisas. Ela vai, Nossa Senhora já deixou a semente. Até o estatuto já tem o seu arcabouço. Entendeu? Certamente que depois vai ter uma burilada nele, não sei, mesmo que a gente, ele já tá uma burilada, porque a hora que chegar os novos tempos, tudo estará mudado. É o homem novo. O mundo estará mudado porque o homem estará mudado, transformado, purificado, entendeu? Na capacidade plena, conforme Fox 2, e na elevação espiritual que isso vai propiciar a partir do retorno de Jesus, associada à capacidade plena e a separação do joio do trigo. Todo o joio ceifado e jogado no inferno, em fogo, e ficando aqui só o que é bom, dando início a novos tempos. Aí ela vai florescer, aí ela virá toda a força, e aqueles que estiverem ainda aqui, principalmente aí a turminha ainda mais nova, né? Vocês vão, a partir dessas coisas já deixadas por Nossa Senhora, trabalhar nisso. Mas isso não nos impede de reavivar nosso ardor missionário e sair a campo, consolidando o trabalho presencial, as visitas presenciais, e já dando início, o ano que vem, às virtuais. Essas duas se complementarão. Porque a presencial tem seu valor, sabe? Ela dá muita força, e principalmente agora que o demônio, usando sua astúcia, tenta confundir as pessoas nas redes sociais, desacreditando-as. Olha o que tem de fake news, o que tem de mentira, ainda com a inteligência artificial, que pega o rosto da pessoa, a voz da pessoa, e coloca textos mentirosos, falsos. E a pessoa falando, gesticulando, às vezes gestos que ela nunca fez. Mas a inteligência artificial move a pessoa do jeito que quer. Entendeu? E coloca na boca dela a palavra que quer. O virtual vai sofrer esses ataques. Por isso é que uma coisa complementa a outra. Porque aí nós vamos ter vídeos, nós vamos ter, na verdade, 3 dimensões. O das visitas presenciais, o das visitas online e das divulgações em vídeo, já gravadas, estarão também percorrendo as redes sociais, difundindo. Tem muita coisa gravada. Entendeu? São 3 frentes de ações eficazes. Se bem trabalhada, poderão dar bons resultados e salvar muitos, mesmo em meio àquela turbulência maior, onde a maioria não vai saber o que é verdade e o que é mentira. Então, é aquilo que Nossa Senhora falou, quando ela se afastou por 3 anos lá em fevereiro de 97, voltando 25 de julho de 2000, que ia se afastar de suas manifestações para que as máscaras da mistificação caíam. Tantas eram
as aparições falsas que o demônio, articuladas pelo demônio para desacreditar as verdadeiras, entendeu? Com as falsas. Daí a grande astúcia dele. A mídia também estará fazendo desacreditar tudo que a gente for postar. O nosso trabalho vai ser combatido ferozmente. E nós, pessoalmente. Né? Seremos martirizados. Em espírito, principalmente, e até mesmo no sangue. Poderemos ser. Olha as perseguições a cristãos que já estão acontecendo em outros países. Estão enterrando cristão vivo. Estão matando e jogando em vala. Colocando em vala e matando em quantidade. Em alguns países orientais de domínio comunista, que o comunismo é uma coisa tenebrosa. Né? A gente sabe disso. É ali o núcleo central da ação de Satanás aqui no mundo. Então, nós temos que estar muito preparados para isso. E essas nossas reuniões aqui, da segunda, terça e quarta, que pode às vezes parecer uma coisa assim, não relevante, sabe? Pode às vezes parecer, pelo contrário, é muito relevante, porque é uma preparação espiritual. Você deixando a fazeres, coisas, tentações malignas, te colocando probleminhas, te sugerindo coisas mundanas e tudo, para te desviar de uma vinda aqui, onde a gente conta com a presença de Jesus exposto, que as nossas coisas são com o Santíssimo exposto. Nossa Senhora, ela é sempre chamada. Essas duas coisas só não acontecem na celebração da missa, mas nas terças, nas segundas e terças, essas duas coisas acontecem. Né? Olha só o privilégio nosso da gente ter a presença aqui nas nossas reuniões de segundas e terças, ter a presença de Jesus sacramentado, a presença espiritual de Nossa Senhora, que é chamada, e dos 3 arcanjos. E na quarta, a gente recebe Jesus no seu maior ato de amor pela humanidade, que é a celebração eucarística. E isso nos fortalece, nos dá força para enfrentarmos o pior que vem. E podemos fazer um trabalho que seja assim do agrado, da satisfação de Jesus e Nossa Senhora, aquilo que Nossa Senhora lá na cascata de Purpurina falou com Raimundo. A hora que nos viu atarefados, Raimundo preocupado, mas é muita gente, nós não vamos dar conta disso. Aí ela mostrou muitos outros vindo, quer dizer, muitos outros vindo para fazer esse trabalho no mundo inteiro, cada qual onde ela se manifestou, entendeu? Formam o exército dela no mundo todo, vindo e fazendo esse trabalho. E ela, assim, as pessoas, nós missionários, todo envolvido naquele trabalho ardoroso, entendeu? Assim, totalmente entregue. Aí já com um abandono total das coisas do mundo, sem preocupação, nem assim, com coisas às vezes básicas, que quando nós caímos naquela questão, só compre, só quem vende, quem levar a marca da besta, entendeu? Como Nossa Senhora disse lá naquele diálogo, o sonho enigmático, e que tinha o Hélio flutuando, porque o Hélio, os últimos 21 anos dele, foi paraplégico por um acidente de carro, um carro zero, que depois Nossa Senhora falou que havia colocado ele na cama para que ele o conhecesse melhor. E acabou sendo presenteado com o texto de um pequenino, né, Simão.